Afinal de contas, o Espiritismo tem base bíblica? Tem uma resposta curta, que eu gostaria muito de dá-la aqui, mas não é a que vocês vão receber, tá? Para desespero daqueles que gostam de vídeos curtos. Esse vídeo não será curto, mas vamos responder com base bíblica, claro, por que que o Espiritismo é ou não baseado na Bíblia, tá bom? Vem comigo que o vídeo hoje é vital. Antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu gostaria de viver um ambiente seguro dentro da internet? É cada vez mais difícil, cada vez mais complicado encontrar um lugar a salvo do algoritmo, a salvo da promiscuidade, da vulgaridade do mundo lá fora, não é verdade? Por isso que nós, do Crentinho Básico, criamos a Igreja.life. É um site preparado exclusivamente para pessoas conhecerem e se relacionarem com Jesus. O que isso significa? Significa que lá vai ter pregações de todos os segmentos, seja reformado, seja pentecostal, seja pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, seja calvinista, os que estão errados. Não, brincadeira, isso aqui é uma piada interna. Vai ter pregação para todo tipo de gosto, desde que seja cristocêntrico, desde que não pregue heresia, óbvio. Caleb, eu trabalho na frente do computador 8 horas por dia, quero uma playlist que tenha música de verdade, música boa, só que eu gosto de rock. Eu sou cristão, eu gosto de rock. Entra no igreja.life, vai na aba de músicas, lá tem playlist para quem gosta de música gaúcha, para quem gosta de música eletrônica, para quem gosta de música pentecostal, música da harpa, música antiga, música nova, Aline Barros, Cassiane, tem Irmão Lázaro, tem heavy metal, tem reggae pra galera. Bah, hoje eu quero limpar a casa, quero ouvir um reggae. Tem reggae lá, tudo selecionado. Também tem curso de grego bíblico gratuito, também tem curso de hebraico bíblico gratuito, tudo sem anúncio, sem nenhuma possibilidade de aparecer um anúncio do iFood com a Anitta rebolando. Tá? Beijão, vamos continuar com o vídeo. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes medianos, crentes que não surpreendem ninguém, não impressionam ninguém, com suas capacidades escolásticas ou suas habilidades, seus conhecimentos. Não, somos crentes normais falando a respeito do livro mais fascinante e que sediou, que baseou o maior número de debates ao longo da história, que é a Bíblia Sagrada, tá? Gente, o vídeo de hoje eu não pensei que fosse ser necessário. Todavia, eu sei que é uma dúvida constante que muita gente se confunde a respeito disso. No Brasil, o Espiritismo é considerado religião cristã. Por incrível que parível, é considerado uma religião cristã. Por quê? Não sei. Não sei mesmo. Na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui fundamentos espíritas para vocês entenderem a origem disso, tá? E eu vou mostrar na Bíblia por que isso é uma falácia, por que isso é uma mentira gigantesca. Antes de começar, eu quero ler com vocês Gálatas, a carta de Paulo à igreja na Galácia, capítulo 1, verso 8 e 9. Diz o seguinte: Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Tá? Percebam que o texto não fala que se um anjo ou algum dos apóstolos apresentar um evangelho que substitua o que já foi pregado. Não, ele fala um evangelho além, ou seja, um evangelho complementar, um ensino complementar. O que isso significa? Significa que se mesmo que um apóstolo ou um anjo viesse trazer algum tema que fosse contraditório ao que já havia sido pregado, este ensino deveria ser considerado maldição. Anátema significa maldição, tá? Eu peguei um texto que está dentro do site da Federação Espírita do Estado de São Paulo, tá? Federação Espírita do Estado de São Paulo. Título: Surgimento do Espiritismo. Eu quero que vocês entendam o fundamento disso, a base histórica da origem dessa religião, tá? E eu quero que vocês entendam como isso não é bíblico. Vamos lá. Separei aqui um texto dentro do site da Federação Espírita do Estado de São Paulo, tá? Título: Surgimento do Espiritismo. Quero que vocês leiam comigo. O texto vai ser um pouco longo, mas é necessário que a gente faça isso. Ó, falar sobre a história do Espiritismo é rememorar a história da humanidade, já que sempre houve fenômenos espirituais. Contudo, definiu-se como marco inicial do Espiritismo a data de 18 de abril de 1857. Ou seja, é velho, mas não tanto. É bem recente mesmo, tá? 1857 é ontem.
quando da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, que é basicamente a Bíblia do Espiritismo. Tá. Antes do que foi definido por José Herculano Pires, na obra História do Espiritismo, como a invasão organizada dos espíritos, a nossa história é pontuada pela presença de médiums de marcantes faculdades que certamente prepararam o terreno para a manifestação ostensiva que culminou no nascimento do espiritismo. Podemos defini-los como os antecessores. O primeiro nome que destacamos é de Emanuel Swedenborg. Isso? Swedenborg. Alguma coisa assim. Nascido em Estocolmo, Suécia, em 29 de janeiro de 1688, foi polímata, ou seja, conhecia e estudava várias ciências. Já era cientista, filósofo e inventor, respeitado quando a faculdade da clarividência manifestou-se de maneira rápida e inesperada. Mesmo que as visões espirituais fossem comuns em Swedenborg, desde a sua infância, numa noite de abril de 1743, tendo uma visão de... Olha só, presta atenção. Tendo a visão de um homem radiante, que autodenominou-se como Deus, e disse-lhe ter escolhido para fazer, presta atenção, para trazer revelações sobre as Sagradas Escrituras aos homens. Que loucura. Ou seja, apareceu uma entidade, um homem resplandecente, radiante. Lembra que a Bíblia diz que até Satanás pode se transfigurar como um anjo de luz? Então, quem diz que é anjo, diz que é Deus também, não tem problema. Para trazer revelações sobre as Sagradas Escrituras aos homens. Gente, o que foi estabelecido no Concílio de Hipona, tá? Concílio de Hipona. Ó. Concílio de Hipona, tá? Serviu no ano de 393 d.C. para fechar o cânon sagrado. O que significa? Significa que todo o texto que está ali é revelação e é isso. Qualquer coisa além disso não é revelação canônica, não é uma revelação útil para a gente viver a nossa fé com Cristo, tá? Então a Bíblia é suficiente. Se tu ainda não assistiu meu vídeo sobre as 5 solas da Reforma, tu corre lá, vou deixar o card para tu assistir, tá? Se eu não deixar o card, se eu esquecer, procura no meu canal, As 5 Solas da Reforma. Lá tu vai ver que só a Escritura é suficiente como material literário para que a gente aprenda sobre Cristo e viva a nossa fé em Jesus, tá? Voltando ao texto de Gálatas, se alguma coisa além do evangelho já pregado fosse entregue ao homem, deveria ser considerado maldição. O que fizeram aqui não consideraram maldição, consideraram algo sagrado. O próprio Swedenborg relata que, desde então, os olhos do meu homem interior foram abertos e dispostos para ver o céu, o mundo dos espíritos e os infernos, e eu encontrei por toda parte várias pessoas conhecidas, algumas falecidas já há muito tempo, outras recentemente. Desde aquele dia renunciei a todas as ocupações mundanas para trabalhar exclusivamente nas coisas espirituais, para me submeter à ordem do que eu havia recebido. Ou seja, esse cara é mais dedicado que muito crente, né? Mais dedicado, ele abandonou todas as ocupações terrenas para viver o que ele considerou um chamado divino. E eu demorei muito para fazer hoje, graças a Deus temos vivido só no nosso propósito, mas esse cara aqui era dedicado, isso aí a gente tem que admitir. Também é famoso o relato de que, estando certa vez em uma reunião em Gutemburgo, testemunhou um incêndio que consumia a rua onde morava em Estocolmo, distante 400 quilômetros de onde se encontrava. Apavorado, percebeu que o fogo avançava sobre sua casa. Algumas horas depois, constatou, aliviado, que o incêndio havia parado a 3 portas de sua casa. Ao retornar ao lar, testemunhas lhe descreveram o incêndio exatamente como ele havia visto. Ou seja, ele tinha visões de momentos e lugares distintos do planeta, tá? Não só o contato com espíritos, mas ele via realmente como uma projeção astral, algo do tipo. Tudo isso, porém, não lhe tira o mérito de médium de vigorosa faculdade, o primeiro de todos os homens modernos que descreveram o processo da morte do mundo além, e que não se baseia no vago estático e nas visões impossíveis das velhas igrejas, tá? As visões impossíveis das velhas igrejas, como descreveu Arthur Conan Doyle
em História do Espiritismo, página 43. Emanuel Swedenborg desencarna em Londres a 29 de março de 1772, ou seja, esse cara morreu em 1772, tá? Dentre outros nomes que podemos citar está, primeiramente, o ministro da Igreja Escocesa Presbiteriana, Edward Irving. Esse cara morreu em 1834, tá? Desencarnou. Edward Irving. Esse cara era um pastor da Igreja Presbiteriana, era um ministro, tá? Dotado de grande eloquência, seus sermões reuniam um grande número de seguidores em uma igreja presbiteriana em Regent Square, Londres, em 1831, pregando o que seria a segunda vinda do Senhor. Os seguidores de Irving acreditavam que haveriam sinais que assinalariam o fim dos tempos. E isso incluiu ruidosas manifestações espirituais, xenoglossia, que no caso é eu falar em outras línguas, outros idiomas, e profecias. Por conta desses acontecimentos, Irving foi afastado do seu ministério em Regent Square e seus seguidores, cerca de 600 pessoas, fundaram a Igreja Católica Apostólica. Em 1833, Edward Irving foi finalmente deposto como ministro da Igreja Escocesa, vindo a desencarnar um ano depois. Ou seja, esse cara ele saiu da Igreja Presbiteriana por conta dessas crenças relacionadas ao fim do mundo, que falar em línguas, por exemplo, e profecias serão sinais do fim do mundo, por ser um pouco dissonante do que a Igreja Presbiteriana acreditava, e foi fundado então como se fosse uma igreja, a Igreja Católica Apostólica. Depois disso ele morreu, desencarnou, e em 1837 nos Estados Unidos irromperam fenômenos espirituais nas comunidades sóbrias de Shakers, tá? Dos Shakers, seita religiosa fundada no século XVIII na Inglaterra. Tá, daí aqui a gente vê que espíritos de índios, se vocês forem ler esse texto todo tá registrado aqui, tá? Os peles vermelhas e tal começaram a interagir com eles começaram a catequizar esses espíritos, até que os espíritos, depois de 7 anos? Isso, 7 anos aqui, ó. Quando contavam-se 7 anos das manifestações, os espíritos partiram, dizendo que iam, mas que voltariam, e que quando voltassem invadiriam o mundo e tanto entrariam nas choupanas quanto nos palácios. História dos Espíritos, página 56. Ou seja, esses espíritos foram embora, mas ameaçaram voltar, garantiram que iam voltar, e não entrariam só nas choupanas indígenas, mas também nos palácios, beleza? Conhecido como profeta da nova revelação. Eu quero que vocês prestem atenção nesses pontos, tá? Nova revelação. Esse aqui é o primórdio de toda heresia. A nova revelação de Ellen White, a nova revelação de Joseph Smith, a nova revelação dada a Maomé, tá? Muhammad, a nova revelação dada a esses malucos aqui, o Andrew Jackson Davis, por exemplo, tá? O médium americano Andrew Jackson Davis. Nascido em uma família de escassos recursos financeiros, criado em uma típica província rural de Nova York, começou a manifestar a clarividência clareaudiência. Então logo saiu da infância, jovem classificado como rude, fraco de corpo e pobre de mente. Quando magnetizado, que no caso quando ele estava em contato com o mundo espiritual, diagnosticava doenças, pois o corpo humano tornava-se translúcido como vidro para ele. Também hipnotizado, emancipava-se espiritualmente, trazendo notícias de locais distantes. Num destes desdobramentos, Davis encontra-se com o espírito de Swedenborg, lembra do cara lá de cima? E do médico e filósofo Cláudio Galeno, que lhe revelaram serem seus mentores. Quando em transe, falava línguas que desconhecia, demonstrando ainda conhecimentos que nunca teria oportunidade de estudar quando encarnado, debatendo sobre temas eruditos com grandes estudiosos da época. Gente, o que isso significa? Significa que esse maluco aqui, ele, chamado de profeta da nova revelação, ele se comunicou com os caras que desencarnaram antes dele, tá? E esses caras eram como se fossem os mentores dele espiritualmente, só que eles já eram mortos. Então ele começou a se relacionar com esses espíritos, tá? Escreveu vários livros e tal. Tá, o que eu quero mostrar pra vocês? O bicho começa a pegar mesmo a partir desse ponto aqui, ó, as irmãs Fox. As irmãs Fox deram entrada real para o que nós chamamos hoje de espiritismo. Como?
com algumas interações que eu vou mostrar para vocês, algumas interações bem interessantes. Em dezembro de 1847, a família de fazendeiros Fox, composta pelo pai, mãe, duas filhas, Margaret, de 14 anos, e Catherine, de 11, mudou-se para uma pequena casa no vilarejo rural de Windusville, no estado de Nova York. Tá? Essa casa ela já tinha uma fama de ser mal assombrada. Tá? De ser mal assombrada, tá? Olha só, na noite de 31 de março de 1848, logo após a família deitar-se, os seus sons habituais, a casa vivia tendo barulho de pancadas e tal, pancadas que chegavam a mover os móveis, tá? Tornaram-se mais altos e continuados, visto que a família já há algum tempo não dormia com os barulhos. Catherine Kate desafiou a força invisível a repetir os sons que fazia ao estalar os dedos e batendo palmas, dizendo: Senhor pé rachado, faça o que eu faço. Pé rachado, né? Estranho ela chamar de pé rachado. Quem é que tem pé rachado? Bodes, carneiros, gado tem pés rachados. Ou pessoas que têm o pé seco, né? Mas enfim, por coincidência ela chamou de senhor pé rachado. Logo após, ouviam-se, em resposta, a quantidade de batidas correspondente ao número de palmas de Kate. Ou seja, elas escutavam um barulho e ela falou assim, ó, senhor pé rachado, repita quantas vezes eu estalei o dedo. Ela fazia assim, ó. Tá? E daí o diabo ia lá, o diabo não, o espírito, o senhor pé rachado, ia lá e batia 2 vezes na parede, elas ouviam 2 pancadas. E assim foi. Quantas palmas eu bati? Ela batia 5 vezes e o espírito respondia com 5 vezes. E agora o bicho começa a pegar. Por quê? A mãe, também chamada Margaret, começa então a fazer perguntas à entidade, tá? Ela começa a fazer perguntas à entidade, que lhe responde exatamente. Eu vou deixar marcadinho aqui, porque eu quero ler com vocês. Levítico, tá? Deixa eu achar aqui. Tinha deixado marcadinho, desmarcou. Ó, Levítico, capítulo 19, verso 31. Não recorram aos médiuns, nem busquem quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Vocês percebem que Deus não diz, não consultem os médiuns porque serão enganados? Ele não fala, não consultem os médiuns porque não funciona. Não, ele fala, pois serão contaminados por eles. Caleb, o versículo 30 ali, diz que nós devemos guardar os sábados. Mas a igreja hoje não guarda os sábados. Por que que o 30 não vale mais, mas o 31 vale? Pelo simples fato de que Jesus deu uma ordem expressa de que o homem não foi feito para o sábado, e o sábado sim para o homem. Ou seja, o homem ele tem o sábado como um dia de descanso, como se fosse um presente de Deus. Já o versículo 31, que fala sobre não recorrer aos médiuns, não é uma questão de um presente para o homem, é um zelo. Não faz porque vocês vão se contaminar. Nós temos revogação da parte de Jesus a respeito da obrigatoriedade do sábado, mas nós não temos nenhuma fala dele desobrigando a questão de se guardar de mediunidade, tá? Espero que tenha ficado claro. Vamos voltar. Logo, a vizinhança também estava na casinha a fazer perguntas, prontamente respondidas pelo espírito que, mais tarde, revela-se como Charles Rosna, um mascate que havia sido assassinado por antigos inquilinos da casa e enterrado no porão. Caleb, o cara deu a identidade dele, ele falou o nome dele e deu detalhes a respeito da vida desse cara. Como é que tu me explica isso? Lembra que em Hebreus, capítulo 12, verso 22, tá? Fala sobre milhares de anjos junto com Deus, tá? No livro de Judas também, na carta de Judas, nós vemos falar sobre miríades, que são 10 mil, tá? Então, miríades, então são várias porções de 10 mil anjos. Outras versões falam sobre incontáveis anjos. Jesus fala no livro de Mateus sobre que a pedido dele Deus poderia mandar mais de 12 legiões ou 12 exércitos de anjos. E uma legião era em torno de 6 mil, tá? Então Deus poderia dispor mais de 12 vezes 6 mil anjos, tá? Só que isso são números assim realmente hipotéticos. A gente sabe que são números
ilustrativos, tá? A questão é que alguns textos falam de miríades, outros milhares de milhares, e se 1000 vezes 1000 é 1 milhão, milhares de milhares são muitos milhões, talvez bilhões, tá? Então não duvide de que nesse momento pode ter um demônio aí sentado no teu colo, tá? Não te preocupa com relação a isso. A gente sabe que seria ingenuidade nossa acreditar que neste momento não tem anjos e demônios ao mesmo tempo aqui circundando a gente. A Bíblia fala que Satanás é como um leão que fica circundando, buscando a quem tragar. Então, é muito simples explicar como um demônio pode se passar por alguém, porque ele só pode se passar por alguém, dando detalhes a respeito da vida íntima daquela pessoa, se ele observar. Duvido que se um demônio nunca me observou, ele vá se passar por mim num ritual ali de espiritismo e fingir ser eu falando de alguma coisa muito íntima minha. Tem que ter alguém observando, entendeu? Então não se surpreendam. Porque ele falou coisas que só... o meu filho falou coisas... o espírito ali que disse que era meu filho falou coisas que só eu e meu filho sabíamos. Não vai nessa, tá? Não precisa. Existem observadores invisíveis o tempo inteiro. Não seja ingênuo, tá bom? Então não se surpreenda por um demônio ter o poder de dizer coisas específicas sobre a vida de alguém, porque ele estava lá assistindo sem que ninguém soubesse, tá? Então deu detalhes a respeito dele. E por essa mulher, essa Margaret, consultar esses espíritos e ser respondida, logo a vizinhança inteira foi contaminada. Percebe que é uma contaminação, como se fosse uma pandemia? É uma bactéria, uma contaminação, literalmente. Contaminação se proliferando entre toda a vizinhança que começou a se juntar lá para consultar esses espíritos, em desobediência clara ao texto bíblico. Desde que as manifestações se repetiram noites a fio, comissões de investigações foram constituídas, primeiramente compostas pelos moradores locais e posteriormente formadas por homens notáveis da comunidade. Com o passar do tempo e com as pancadas acompanhando Meg e Kate onde elas iam, a irmã mais velha das duas, Lia, juntou-se ao grupo revelando-se também médium. Vocês percebem que o problema começou na casa? Começou na casa, os espíritos começaram a manifestar-se na casa. Houve interação delas com os demônios na casa. Só que, com o passar do tempo, já não era mais na casa que acontecia. Elas conseguiam ter essas interações com o espírito em qualquer lugar. Então, contaminaram-se ferrenhamente, tá? Sir Arthur Conan Doyle relata que as manifestações estenderam-se para outras famílias e grupos que acabaram se formando. E era como uma nuvem psíquica descendo do alto e se mostrando nas pessoas suscetíveis. Tá? História dos Espíritos, página 85. Ou seja, começou na casa, daí as meninas interagiram, a mãe deu aval e avançou na interação, consultando agora o morto. Aquela ação contaminou as pessoas. O que era feito agora na casa já saía da casa e era realizado em outros lugares. E não apenas mais por meio das meninas, mas contaminou a toda a comunidade. Tá? Outras pessoas da comunidade começaram a ter problemas com isso, a encontrar os espíritos. Mas Caleb, por que isso vai contra a Bíblia? Tá? Por que isso vai contra a Bíblia? Vamos lá. Quero ler com vocês o texto de Deuteronômio. Tá? Deuteronômio 18. Verso 9. Aqui nós temos a conclusão praticamente da vida de Moisés. A vida de Moisés foi marcada por muitos escritos, né? Ele escreveu bastante conteúdo, a Torá e o livro de Jó e alguns salmos são atribuídos a ele como obra literária. Levítico e Deuteronômio são a conclusão da sua obra. Deuteronômio é o último livro escrito e ele mostra a finalização. Mostra ali os últimos textos, os últimos relatos escritos a punho próprio de Moisés. E Moisés, ele percebe que era necessário trazer instrução ao povo, pois eles estavam saindo daquela marcha do deserto e estavam entrando agora, de fato, para residir e morar em Canaã, a terra prometida. Canaã, terra onde haviam os cananeus, povo idólatra, povo contaminado, e a gente vai ver nesse texto aqui porque que Deus estava entregando essa terra para Israel, tá? Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não aprendam a fazer as coisas detestáveis que as nações de lá praticam. Algumas versões trazem a palavra abomináveis. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou que se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria.
tampouco que faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor detesta quem pratica essas coisas. E é por causa dessas práticas detestáveis que o Senhor, Deus, o seu Deus, expulsará aquelas nações da presença de vocês. Ou seja, o povo de Israel estava entrando num lugar que estava sendo desterrado, despovoado. As pessoas estavam sendo expulsas dali justamente por praticarem essas coisas. E o conselho de Deus é: não se contaminem com essas coisas, tá? É uma repetição do texto anterior, mas é muito claro. Posteriormente a isso, logo na sequência, nós temos 1 Samuel. Tá, antes de ler 1 Samuel, eu quero ler com vocês a parábola do rico e o Lázaro, tá? Porque as pessoas falam assim: Caleb, o que me garante que não são realmente espíritos? O que me garante que realmente não são espíritos de pessoas que faleceram, que estão ali interagindo com os homens, tá? Jesus, ele falou a respeito disso, tá? Querendo ou não, ele falou a respeito disso. E nós precisamos fazer com que a Bíblia inteira se encaixe, porque se ela não se conectar um texto com o outro, se um texto não respeitar o outro, é porque a gente está lendo errado, não é a Bíblia que errou. Nós entendemos errado, tá? Lucas capítulo 16, verso 19 em diante diz o seguinte: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Chagas são feridas, tá? E ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O seio de Abraão é considerado, na época ali de Jesus, o que é para nós hoje o céu, tá? Deixa eu servir um cafezinho aqui para mim, que eu tô desidratado já. Olha o barulhinho. Fazer SMR de café. O que vocês acham? Fumacinha, coisa boa. Tá. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, que é a morada dos mortos, a profundeza da sepultura, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Caso tu não tenha entendido, o cara foi pro inferno e ele olhava para cima e via Abraão, na morada de Abraão, no seio de Abraão, tá? E do lado de Abraão estava Lázaro, o mendigo. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Ou seja, esse cara estava tão desesperado, o lugar onde ele estava era tão terrível, tão quente, que ele pediu para o mendigo molhar o dedo na água e refrescar a língua dele, porque ele estava desesperado, sendo atormentado pelo fogo. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas e Lázaro coisas más. Agora, porém, ele é consolado e você atormentado. Percebe que não tem nada a ver com ser rico ou ser pobre, né? Ele só trouxe esse paralelo. Além disso, entre vocês que estão ali junto com o rico e nós que estão no seio de Abraão, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu lado ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ou seja, não tem como alguém sair de um lugar ou do outro. Não tem. Há um abismo. Há um abismo, tá? Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que eles advirta a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Percebe a semelhança aqui com algumas doutrinas do Espiritismo? Ó, eu te suplico que deixe Lázaro ir à casa do meu pai, ou seja, deixe esse cara que está morto, voltar dos mortos espiritualmente, e interagir com os meus irmãos que estão vivos. E para que eles, olha só, eu tenho 5 irmãos, tá? Deixe que os advirta a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, deixa ele ensinar eles a serem melhores do que eu fui, para que eles não venham para o lugar onde eu tô. Isso aqui é cultura, é tradição espírita purinha, que os espíritos eles interagem para nos ajudar a chegar à luz, a sermos melhores, a nos aprimorar. 29. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas.
que os ouçam. Basicamente, Abraão falou assim, eles têm a Bíblia, eles que leiam. Tá? Ele foi meio rude aqui, né? Se fosse eu falando, ia ser meio rude, mas foi Abraão, então tá tranquilo. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse, se alguém entre os mortos for até eles, então se arrependerão. Percebe que Moisés, que recebeu porções da parte de Deus, e os profetas, que tinham a palavra de Deus, se esses caras falarem, eles não vão acreditar. Mas se um morto voltar, eles acreditam. Interessante, né? Meio idiota. Abraão respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que não era o caso. Se Lázaro voltasse para falar, ele ainda não seria ressurreto, seria só um fantasma, um espírito. Então, mesmo que desse para fazer, e pior, mesmo que ainda desse para ressuscitar alguém, essa pessoa dar testemunho a respeito daquela vida, ainda não seria suficiente, porque os profetas e Moisés não foram suficientes. Ou seja, se a palavra de Deus não foi bastante para convencer, meu irmão, não é um espírito ou um reencarnado ou um ressurreto que vai convencer eles. O que eu quero com isso? Eu quero preparar vocês por texto que nós vamos ler de 2 Samuel. 1 Samuel, tá? Quero que vocês entendam, tá? Primeiro, Jesus já deixou enfático, e nós precisamos entender que para ser cristão, tu tem que seguir cristão. Tem que seguir cristão. Para ser cristão, tem que seguir Cristo. Concorda? Então, o que acontece? Digamos que eu seja, sei lá, eu sou bolsonarista, tá? Eu falo, eu sou bolsonarista. Daí eu digo que eu sou bolsonarista, mas eu gosto do Lula, eu sou a favor do mensalão, eu tenho político de estimação, eu sou contra o armamento da população, eu sou a favor das pautas abortistas, eu sou favorável à pauta LGBTQIA+, e coisa arada, e eu sou a favor dos governos ditatoriais da Venezuela e tudo mais, coisa arada. Faz sentido eu dizer que eu sou bolsonarista? Não, por quê? Para ser bolsonarista eu tenho que seguir coisas relacionadas a Bolsonaro, não é verdade? Não faz sentido eu não seguir e querer ser. Não faz sentido nenhum. Então, se eu sou cristão, eu tenho que seguir o que Cristo falou. Cristo viveu. Cristo era um judeu, ele viveu baseado nisso. E, mas ele viveu, como é que a gente tem testemunho disso? Pô, ele acabou de falar. Ele tem um texto que diz palavras de Jesus, que não dá para voltar, tá? Beleza. 1 Samuel, nós temos um relato. Ó, quero que vocês entendam. Deus disse para Saul invadir a terra dos amalequitas, matar todo mundo. Matar todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Criança, velho, mulher, deficiente, bebês. Carneia todo mundo. Mata. Queima tudo. Queima as plantas, queima as lavouras, queima os animais. Queima as pessoas, queime as casas, queime tudo. Até os bichos tem que queimar. Tudo tem que ser destruído. E que eles não deveriam pegar nenhum despojo. Ou seja, eles não deveriam pegar nenhum ouro, nenhuma moeda, nada. Nada de valor lá dentro eles deveriam pegar. Deveriam só entrar, matar, queimar. Ah, Caleb, mas por que Deus mandou matar gente inocente? Por que Deus mandou matar bebês? Deus mandou matar as crianças? Simples. Por quê? Para que não houvesse, posteriormente, um espírito de vingança. Porque quantas vezes a gente já viu história, até o Conan, o filme que saiu com o Jason Momoa, o último Conan, não o Conan do Arnold Schwarzenegger, tá? Mas o Conan, a vila dele foi invadida, todos morreram e ele foi o único que sobreviveu. E daí ficou nele o espírito de vingança, e ele batalhou a vida inteira dele para se vingar de quem matou a família dele, o vilarejo dele. Então, para que não houvesse, até porque na época era muito simples tu construir um pequeno exército, invadir um lugar e causar morte, causar dano, né? Então o que acontece? Ele falou, não poupe ninguém. Ou seja, não vai ter ninguém para se vingar. Só que Saul, queridão, cara genial, decidiu fazer as coisas tudo ao contrário, tá? E daí Samuel, ele vai, a mando de Deus, falar com Saul. Olha esse diálogo. 1 Samuel 15, verso 13 em diante, tá? Quando Samuel o encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe. Basicamente, paz do Senhor, querido. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou, então, que balido de ovelhas é este que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é este que estou ouvindo? Ou seja, tipo assim, tu obedeceu, tu fez tudo que Deus mandou, mas que bicharada é essa que eu tô escutando? Saul, porém, perguntou. Saul respondeu, os soldados os trouxeram dos amalequitas. Ó,
Começou a desobediência, Deus mandou matar os bichos tudo, tá? Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas separamos para destruição o restante. Ou seja, a gente pegou o melhor para Deus e o resto a gente descartou conforme Deus mandou. Samuel disse a Saul: fique quieto. Ou seja, tipo assim, cala a boca, idiota, cala a boca. Fique quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Ó, o bicho começa a pegar para Saul agora, tá? Saul respondeu: diz-me. Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? Ou seja, apesar de ser um ninguém, um nada, Deus não te fez rei? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou a uma missão, ordenando: vá, olha só, Deus foi muito categórico, foi muito enfático, tá? Vá e separe para destruição aquele povo pecador, os amalequitas, guerreie contra eles, até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Saul disse: eu, porém, obedeci ao Senhor. Cumpri a missão do que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas separei os amalequitas para destruição. Meu, olha que burrice. Ele pegou só o rei. Ele só pegou o rei dos amalequitas. Ele não deixou uma criança para trás, ele deixou o rei vivo, tá? Trouxe o rei, deixou o resto para destruição. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de que os sacrifiquem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Deus preferia que ele não tivesse oferecido sacrifício nenhum, mas tivesse obedecido a ordem, tá? Tu não tá entendendo por que isso aqui tem a ver com o espiritismo, mas eu já vou chegar lá, tá? É que eu quero contextualizar, isso aqui é uma aula. Se tu não quer, fica à vontade, irmão, tá? É uma aula. Pois a rebeldia é pecado de adivinhação e a arrogância como mal da idolatria. Viu? Adivinhação e idolatria está lá relacionado às abominações, que a gente não deveria se contaminar com o povo cananeu. Você rejeitou a palavra do Senhor e assim ele o rejeitou como rei. Ou seja, aqui já foi determinado que Deus rejeitou Saul. Porque Saul rejeitou Deus, Deus rejeitou Saul. Positivo? Pequei, disse Saul. Óbvio que ele pecou, né? Não precisava dizer, mas ele falou: violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Olha que cara bundão esse Saul. Um bundão, tá? Ele desobedece, faz tudo ao contrário, depois diz que teve medinho. Dos soldados que eram submissos a ele, tá? A gente vai trazer um vídeo sobre a diferença entre ser manso, porque Jesus disse: aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. A diferença entre ser manso e ser bundão. Aguarde nos próximos episódios, tá? Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, o qual se rasgou. Eu não sei se está conseguindo visualizar essa cena, tá? A barra do manto é aquilo que arrasta no chão, tá? Saul literalmente se jogou no chão e se grudou nas roupas de Samuel para que Samuel não deixasse ele para trás. O cara era um bundão e ainda implorou para ser perdoado ali, mas porque ele viu que o bicho tinha pegado, entendeu? E aí realmente começa a ficar na salmoura mesmo, ó. O qual se rasgou. Ele rasgou o manto de Samuel. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Davi, sabemos nós. Aquele que é a glória de Israel não mente nem muda de parecer, pois não é homem para mudar de opinião. Lembra de Deuteronômio e Levítico? Ele disse que era abominação. Aqui diz: o Deus, ele não mente e não muda de parecer. O que era abominável continua sendo abominável, tá? Saul repetiu: pequei. Honra-me agora diante das autoridades do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu possa adorar ao Senhor, o teu Deus. Então Samuel voltou com ele e Saul adorou ao Senhor. Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos amalequitas e tudo mais. Beleza, o bicho começa a pegar aqui, tá? O que acontece depois disso? Preste atenção, isso é 1 Samuel capítulo 15.
No capítulo 28, Samuel já está morto. Samuel já está morto. E Saul já não sabe mais o que fazer, porque ele está na guerra contra os filisteus, tá? Ele está na guerra contra os filisteus e ele está sendo cercado pelos filisteus. E daí o bicho pega, ele fica desesperado porque ele está tentando consultar a Deus e não tem como. Então lê comigo, 1 Samuel, capítulo 28, verso 3. Samuel já havia morrido e todo Israel havia pranteado e sepultado em Ramá, a sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam espíritos. Por que ele fez isso? Em obediência a Levítico e Deuteronômio. Ele expulsou de Israel todo mundo que consultava mortos. Por quê? Porque isso é abominável. Abominável. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, que era ali o limiar de onde ele estava, ou seja, estavam cercando, estavam no cangote dele, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo e ficou apavorado. Ô meu, que cara bundão. Bundão, nato. Assim, ó, tu olha, descreva um bundão. Saul. Eu espero que você não esteja se escandalizando por eu falar bundão, tá? Você é adulto, eu também. Você fala essas coisas no seu dia a dia, eu também, não, tá? Ele era um bundão. Saul consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu. Nem por sonhos, nem por Urim. Urim era o meio pelo qual Deus falava com ele. Eu acredito que seja que nem foi para escolher Matias, o 13º apóstolo, que seria tipo palito. Pega vários palitos, ora, e daí lança a sorte, para ver qual a vontade de Deus. Tipo, Deus, qual a tua vontade? Se eu pegar o palito é sim, o palito grande é sim, se eu pegar o palito menor é não. E daí ele pegou um palito que não era nenhum dos dois. Tipo isso, Deus não respondeu, tá? Procurem uma mulher, daí olha só, Saul consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Ou seja, Deus estava dando um gelo em Saul por conta do que aconteceu no capítulo 15. Deus rompeu com ele, tá? Então Saul disse aos seus auxiliares, procurem uma mulher que seja médium, que animal, para que eu a consulte. O que Deus disse para não fazer em Deuteronômio e Levítico? Não consultar médiums, né? Pois bem, procure uma mulher que seja médium para que eu a consulte. Eles disseram, olha só, olha a cadência de problemas. O rei que deveria obedecer pediu para os seus servos, que eram judeus, que conheciam a lei, ajudarem ele a desobedecer. E eles fizeram isso. Beleza. Existe uma em Endor, ou seja, ele não tirou todas as médiuns de Israel. Ainda havia uma. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi de noite com 2 homens até a mulher. Ele lhe disse, invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse, certamente você sabe que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam espíritos da terra de Israel, porque você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte. Ou seja, ela foi esperta, ela pensou, pô meu, tu tá fazendo uma cilada. No momento em que eu começar a invocar um espírito, tu vai preparar uma emboscada e me levar para a morte. Porque ela não sabia que aquele ali era Saul. Não é como hoje que tu tem uma foto do presidente, tu sabe? Muita gente não sabia como era a imagem do rei. Ouviam falar do rei, mas não sabiam quem ele era, tá? Agora o bicho começa a ficar realmente no sal, tá? Verso 10. Saul jurou-lhe pelo Senhor. Meu, existia uma lei clara para não usar o nome de Deus em vão. Existia uma lei clara para não jurar pelo céu, nem por Deus, nem por coisa alguma. Nem por si mesmo, porque nós não mandamos em nós, tu não pode jurar nem por si mesmo. E ele jurou por Deus. O que ele jurou? Tão certo como vive o Senhor, você não será punida por isso. Ou seja, ele jurou pelo nome de Deus que ele desobedeceria a Deus, porque Deus mandou punir essas pessoas por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Samuel, respondeu. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul, por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse, não tenha medo, o que você está vendo? E esse é um ponto, um detalhe muito importante que a gente precisa trazer à tona, que talvez na leitura rápida a pessoa não perceba. Saul não viu Samuel. A Bíblia diz que a mulher viu subir. Saul disse para ela não temer e perguntou, o que você está vendo? Tá? Daí ela responde, vejo espíritos que sobem da terra. Daí Saul pergunta, com o que eles se parecem? E ela respondeu, um ancião que veste um manto está subindo. Então Saul soube que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Ou seja, ele não viu,
o espírito. Só ela viu. Ele perguntou o que ela viu e ela descreveu. Só que ela descreveu da forma mais genérica possível. Ela descreveu: tem um ancião com um manto. Tipo assim, ó, um velho de jaqueta. Tem um velho de jaqueta. E Saul pensou: pô, Samuel era um velho de jaqueta. Deve ser ele. E daí ele descumpriu outra ordem. Ele se prostrou com o rosto em terra diante de uma criação. Percebe a cascata da desgraça acontecendo aqui? Saul entrou numa espiral de desobediência, paganismo e abominações, tá? E pela descrição mais genérica possível, um velho de manto, ele se entregou. Samuel perguntou a Saul, preste atenção, ele não viu nem ouviu Samuel, isso aqui é o que o texto relata, pelas testemunhas, o que a mulher perguntou para ele como se fosse Samuel, tá? Samuel perguntou a Saul, por que você me perturbou fazendo-me subir? Estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ah, por que será, né? Ele já não me responde nem por meio dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei para me dizer o que fazer. Samuel disse, por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou teu inimigo? Percebe? Olha o texto. O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Arrancou das suas mãos o reino e deu ao seu companheiro, Davi. Lembra que eu falei que os espíritos eles falam a verdade? Eles não precisam mentir. Que crédito o demônio teria aqui, e eu falo com certeza que é um demônio, que crédito o demônio teria se ele contradissesse o que Samuel falou, se o que Samuel falou foi uma palavra de Deus e ela iria se cumprir? Eles querendo ou não. Eu quero trazer uma prova disso. Vamos só dar uma passadinha em Atos, capítulo 16. Tá? Paulo, Silas e alguns outros apóstolos estão caminhando. E daí tem o texto aqui, ó. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Lembra que o nome é espiritismo? Relacionamento com espíritos? Consulta a espíritos? Espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. O texto não diz que ela enganava as pessoas. Ela realmente tinha o poder ali dado pelo Espírito de predizer o futuro. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo, olha o que o Espírito falava. Muita gente pensa, é um demônio, ele vai blasfemar, vai falar todo tipo de abominação, todo tipo de coisas asquerosas a respeito de Deus. Não, ele fala assim, ó, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Percebe que o demônio ele não mentiu? O demônio mente sim, só que ele não mente apenas. Ele fala coisas verdadeiras para que os trouxas acreditem nele, e daí quando ele trouxer a mentira, essa mentira seja atendida. Porque, pô, se ele falou tanta verdade, isso aqui deve ser também. Se Paulo tivesse permitido, aqui no verso 18, ó, e isso fez ela por muitos dias, mas Paulo perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Ou seja, se Paulo tivesse permitido que essa mulher endemoniada continuasse falando, mesmo coisas verdadeiras, ela teria crédito para falar alguma mentira. Percebe que se Paulo não tivesse calado ela enquanto ela falava verdades, o povo daria crédito às mentiras que ela diria em conseguinte, logo depois? Enfim. Então, não é porque o Espírito falou algo que tinha acontecido mesmo e reafirmou a sentença de Deus para Saul, que era Samuel. Por quê? Porque demônios estão observando constantemente, tá? Daí, olha só. Por que você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas, ele fez isso a você hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saul caiu, estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. As suas forças se esgotaram, pois tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse, vê que essa tua serva te obedeceu, arrisquei a minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve a sua serva e come um pouco, para que tenhas força para seguir o teu caminho. Ele recusou e disse, não vou comer. Olha que homem decidido, não vou comer. Os seus homens, porém, insistiram com ele, e a mulher também, ele os atendeu. Que bundão. Que cara bundão. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama, tá? Dele comeu, ela matou um bezerro, beleza. Percebam que Saul desobedeceu,
o reino foi tirado da mão dele, tá? Por conta de uma profecia entregue por Samuel. Ele, em desobediência, consulta o espírito de Samuel. Esse espírito que ele não viu nem ouviu, apenas foi descrito de forma genérica, repete as mesmas palavras que Samuel já tinha dito. Ou seja, não é como se ele tivesse entregue algo novo. Não, ele só repetiu o que já havia sido dito. Com certeza, Samuel, sendo um profeta, sacerdote e juiz de Israel, com certeza tinha muito demônio no cangote dele, tentando intervir na vida dele. Tinha demônio perto dele, isso é certo. Eles ouviram e repetiram para Saul. Aqui, não há prova nenhuma de que foi Samuel. Caleb, tem gente que acredita que foi Samuel? Tem. Nesse canal nós não acreditamos que foi Samuel, tá? Porque não há um texto dizendo que foi de fato. Tem muitos motivos para acreditar que não. Então, o que eu quero que vocês entendam com tudo isso? Para tu se dizer que é cristão, tu precisa seguir Jesus, tá? Tem que seguir Cristo. Por quê? Caleb, não dá para ser cristão e só acreditar em Jesus? Dá para ser salvo só acreditando em Jesus? Não, não dá. Ai de mim um dia vir nesse canal, na frente dessa câmera e dizer que dá para ser salvo sem obedecer a Cristo e sem crer de fato nele. Ah, Caleb, mas por que crer é relacionado a obedecer? Não dá para eu crer e não fazer tudo que está na Bíblia? Não dá. Pelo simples fato. Eu vou te trazer uma parábola, tá? Jesus adorava falar por parábolas, eu vou usar uma parábola aqui com vocês. Imagina que eu, Caleb, tô com câncer, tá? E daí eu pesquiso qual é o melhor médico em oncologia do mundo. Qual é o melhor médico em oncologia, que é tratamento por câncer? É o médico fulano de tal. Daí eu vou até o consultório dele, por quê? Porque eu creio. Eu tenho certeza de que esse médico é competente para me curar. Que esse cara pode me curar. Daí eu vou até o consultório dele e eu falo, doutor, eu sei que tu pode me curar. Eu acredito que tu pode me curar. Dele, certo, ótimo, que bom que tu sabe que eu posso te curar. Então, eu vou fazer uma receitinha aqui pra ti, tá? Ele fala assim, tá, tu crê que eu posso te curar? Então eu vou fazer uma receitinha aqui pra ti. E daí ele fala, ó, tu vai tomar esse remédio de tantas em tantas horas. Tu vai tomar esse outro remédio de tantas em tantas horas. Tu vai fazer o tratamento de quimioterapia tantas vezes por semana. Radioterapia tantas vezes por semana. Tu vai fazer tua alimentação restrita disso. Isso aqui tu não vai comer. Isso aqui tu vai comer tantas vezes por dia. Tu vai beber tantos litros d'água. Tu vai ir nesse lugar. Tu vai fazer tal tratamento. Tu vai acompanhar tal... Passou a prescrição médica. Daí beleza, eu acredito que esse médico pode me curar. Daí eu saio lá de dentro. Dobro a receitinha. Dobro a receita que ele me deu. Boto no bolso. E vou pra casa, acreditando que o médico vai me curar. O que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Eu vou morrer de câncer. Porque acreditar que o médico pode me curar não faz eu ser curado. Mas obedecer o que o médico me receitou dentro da sua competência de me curar, isso sim me cura. Tá? Então, eu acredito que Jesus é real. Eu acredito que ele existiu, eu acredito que ele é Deus. Beleza. Então pega a receita médica, pega o que ele receitou, pega o que ele te instruiu a fazer e faz, meu irmão. Caso contrário, perecerá eternamente, tá? Lembra que os discípulos responderam para Jesus logo após o Sermão da Montanha? Olha só o que acontece. Jesus ensina por muito tempo e chega um momento que as pessoas começam a ir embora. E daí os discípulos vêm correndo, Senhor, mestre, as palavras que tu tens dito são muito pesadas, muito duras. As pessoas estão indo embora. Daí Jesus, preocupadíssimo, né, com o público dele, ele fala, por acaso ele fala assim, não, faz o seguinte, chama eles que eu vou mudar meu discurso. Eu vou falar palavras mais brandas. Fala pra eles que eu vou mudar meu discurso. É isso que Jesus faz? Não, ele fala assim, tá, olha só, vocês não querem ir embora também, não? Jesus tinha 12 discípulos e mais de 5.000 pessoas assistindo ele. Os 12 chegam e falam, as 5.000 estão indo embora. E Jesus pega os únicos 12 que ele tem e fala, vai junto. Vai, vai embora. Vai, some. Daí o que eles respondem? A quem iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Palavras de vida eterna. Ou seja, quem é que pode nos dar a vida eterna? Jesus. Tu acredita nisso? Creio. Então, segue a instrução dele. Caso contrário, não terá vida eterna, terá a morte eterna, condenação eterna. Tá? Gente, não quer ser cristão, irmão? De boa, não tem problema. Não quer ser crente? Você é livre. Faça o que quiser, tá? Só não vem com essa conversa fiada de que tu é cristão que não segue a Bíblia. Mas segue. Não segue.
tem que considerar o Jesus humano. Imagina eu chegar aqui e dizer que Jesus todo dia de manhã, todo dia, desde a infância, ele comia toicinho, torresmo e bacon com ovo. Ou que ele comia estrogonofe. Mentira! Você não precisa ser um gênio, não precisa ter 400 pontos de QI para saber que eu estou mentindo. Por quê? Porque Jesus é judeu, eles não misturavam carne com leite. Eles não comiam nada derivado de porco, então é óbvio que ele não comia bacon. Tu não precisa ser um gênio, só precisa ter o conhecimento da pessoa histórica de Jesus. Então, se você me disser que Jesus acreditava em reencarnação, eu vou te dizer que é mentira. Porque não é verdade. Se tu me disser que Jesus autorizava consulta a mortos, tu tá errado. E eu preciso te falar isso. Tá? Eu preciso te falar isso. Se tu me disser, Caleb, tem base bíblica para dizer que a gente pode consultar pessoas mortas. Mentira, tu tá mentindo. Propositalmente ou não. A mentira proposital ou não continua sendo mentira, tá? Espero que eu não tenha te ofendido. Se te ofendi, sinto muito, não foi a intenção. Se mesmo eu não tenho a intenção de te ofendi, vá se tratar, tá? Porque nós precisamos ser maduros e lidar com o contraditório. Só pare de dizer que é cristão se você não é. Tá bom? Sinto muito. Muito, de verdade, eu sinto muito. Parece que é simulação, mas não é. Realmente me entristece demais saber que alguém não está seguindo Jesus. E para mim, a meu ver, na minha opinião, é melhor evangelho nenhum do que um evangelho de mentira. É melhor a pessoa nunca ouvir falar de Jesus do que ouvir e crer num evangelho de mentira. Tá? Então, meus queridos, palavra de vida eterna só Jesus tem, então sigam-as. Tá? Sigam as palavras de Jesus. Pega a receita médica que Jesus nos deu, a instrução que ele nos deu, e sigam ela, caso contrário, perecerão. Todos perecerão. Tá bom? Então, respondendo agora. O Espiritismo tem base bíblica? Tem, só que não é favorável a ela. Tem uma base bíblica gigantesca para dizer que isso leva pessoas para o inferno. Tá? Deus tem abominação. Deus despreza quem faz tal coisa. E isso relaciona-se também ao teu horóscopo, tá, irmã? Ai, eu sou virginiana. Ai, o meu temperamento é esse porque eu sou escorpiana. Ai, eu sou de escorpião. Eu sou leonina. Tu vai na bio do Instagram lá, tá? Filha de Jesus. Sagitariana. Filha de Jesus, caramba. Que filha de Jesus, irmã? Vai te converter? Consultando estrelas? Astrologia é pecado também, é abominação. Tá junto na lista lá da consulta aos mortos, as adivinhações. Tá? Então, a Bíblia é suficiente. Amo vocês um tantão assim. Esse vídeo foi diferente. Espero que você ainda esteja aí, tá? Tchau. Fiquem com Deus. Leiam a Bíblia, apenas a Bíblia. Aprendam com ela, comam a Bíblia, durmam com a Bíblia. Pensem na Bíblia de manhã, de noite, de dia, de tarde, no caminho, quando estiver sentado, quando estiver deitado, quando estiver à mesa com seus filhos, medite na palavra. Fale das misericórdias de Deus. E não se enganem, tá? Não se deixem enganar. Beijão, amo vocês, fiquem com Deus. Não se esqueça de curtir, de comentar, de me xingar aqui embaixo se tu não gostou. Só que se tu discorda de mim, lembre-se, eu usei a Bíblia para te provar que o Espiritismo não tem base bíblica. Então, se tu discorda de mim, eu espero que você me traga um texto bíblico. Se tu não tá discordando de mim biblicamente, eu não tô ligando pra tua opinião. Caleb, eu discordo de ti, mas não tenho base bíblica. Azar o teu. Eu não tô interessado em ouvir tua opinião, se a tua opinião não for baseada na Bíblia, tá bom? Sobre Bíblia a gente discute. Sobre coisas fora da Bíblia não é da minha conta. Tá? É isso. Tchau. Se inscrevam também no Crentinho Básico Podcast. Tem bastante conteúdo lá. Temos uma lista enorme, graças a Deus, de convidados maravilhosos, gente de caráter ilibado, que eu confio que vão estar aqui conversando, dividindo mais sobre a nossa fé, sobre a caminhada com Cristo. E é isso, gente. Tchau, beijão, fiquem com Deus, não quero mais tomar o tempo de vocês. Vai lá, vai lavar a louça, vai ler a Bíblia e orar, tá bom? Tchau, fui.